Olá, eu sou Ana Carolina Aleixo e com esse vídeo nós damos sequência à websérie Competências Socioemocionais em Tempos de Coronavírus. Nós estamos falando sobre as competências socioemocionais à luz do modelo dos 5 grandes fatores de personalidade. Então no vídeo anterior nós falamos sobre a primeira macrocompetência, sobre a primeira categoria de competências socioemocionais, que é a abertura ao novo, e diz respeito à disposição que nós precisamos ter para lidar com diferentes tipos de situações, inclusive situações novas, situações de mudança, que exigem de nós uma nova adaptação. Se você ainda não teve acesso a esse conteúdo, eu sugiro que você volte uma casa assim que terminar esse vídeo e conheça um pouquinho mais do que se trata a abertura ao novo e principalmente tente identificar algumas estratégias que podem ser colocadas em prática por você para melhor desenvolver essa competência. Nesse vídeo, nós vamos então falar sobre a segunda categoria de competências socioemocionais, que é a autogestão. E a autogestão traz algumas habilidades, vocês vão perceber, como todas as outras competências socioemocionais, mas traz algumas características que se aplicam e muito bem não somente a esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, mas são aprendizados e habilidades para a vida, em diferentes contextos, onde quer que você esteja, em variadas relações que nós construímos. Então, ainda que a gente fale e traga alguns exemplos ligados ao coronavírus e ao isolamento social, tente perceber o quanto essas competências podem te ajudar a lidar melhor em outros casos, em outras situações, tá bom? E aí eu gostaria de começar falando sobre organização. Então, dentro de autogestão, nós temos uma competência, uma característica chamada organização. E a organização é imprescindível para a vida. Porque se nós não temos organização, nós corremos um sério risco de nos perder diante de tantos papéis atribuídos. Você já parou para pensar em quantos papéis você assume? Quantas responsabilidades você assume? Inclusive, responsabilidade é uma outra característica ligada à autogestão. Então, nós precisamos manter a organização em qualquer momento da nossa vida, em qualquer contexto que seja. Mas nesse momento especificamente que nós estamos vivendo, a organização tem sido muito mais exigida de cada um de nós. Porque se antes nós tínhamos uma rotina de um lugar para cada coisa, eu em casa é o lugar para eu viver as minhas relações familiares, ok, trazia trabalho para casa, trazia o estudo para casa, mas não da forma continuada, constante como vem acontecendo agora. Então, depende de nós manter uma organização nessa nova configuração. Senão a gente corre o risco de se perder diante de tantas coisas que precisam ser feitas e realizadas por nós, se nós não tivermos organização, planejamento e conseguirmos trabalhar, atuar, se comportar, viver o nosso dia a dia a partir de um agendamento até, organização de horário, ter o momento certo para viver cada momento do seu dia, a gente pode se perder e se atropelar. E corre um sério risco de chegar no final do dia e você ter a impressão de que você não fez nada. Já aconteceu isso com vocês? Trabalhei, vivenciei o dia todo, acordei cedo, tô indo dormir tarde, aí você coloca a cabeça no travesseiro e fala: nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Mas na verdade sim, você fez muitas coisas. Só que o importante é ordenar tudo isso que você tem feito. Até para que você não chegue no final do dia e pense: não fiz nada, e acabe experimentando de uma outra sensação, de um outro sentimento que pode também trazer desconforto, que é a frustração. Então, quando a gente fala em organização e fala em planejamento, nós estamos falando em roteiro. Então, é roteirizar mesmo o teu dia. Algumas agendas, inclusive, já facilitam um pouco essa ideia, né, e a organização que a gente pode assumir, porque a cada linha ela coloca o horário do dia ali, começando pelas 7, 8 horas da manhã e finalizando às 18, numa ilusão de que a gente só vai ter responsabilidades, né, fechadas e restritas até às 18 horas. Mas isso acaba avançando. Então, mesmo que você não trabalhe com agenda, se a agenda não dá certo para você, veja qual é uma outra forma de você conseguir fazer esse planejamento e organizar as atividades, diferentes atividades que você precisa assumir e dar conta durante o seu dia a dia.
Planejar, organizar não significa que você vai conseguir viver exatamente aquilo que foi descrito. Em algum momento, o planejamento vai precisar ser revisto. E aí um caminho que você pensava que ia seguir, né, numa determinada direção, de repente ali lá pelas tantas você se dá conta que vai precisar fazer um desvio, né, vai precisar dar foco, atender a uma outra demanda, mas aí você sabe exatamente onde você precisa voltar, a partir de que ponto você precisa voltar para dar sequência ao seu planejamento. Então não vai pensar, se não vai dar certo, né, se eu vou aqui parar ainda, gastar meu tempo para escrever, planejar, organizar, para no fim das contas não dar certo, então eu nem vou fazer. Não, por favor. A gente planeja, inclusive, considerando que alguns imprevistos podem acontecer. E aí você, inclusive, se possível, separa um tempo pensando nas possibilidades do imprevisto. Se não houver imprevisto, ainda é um tempinho a mais que vai sobrar para você. A organização, ela é tanto do nosso tempo, e aí eu tô falando dessas questões de responsabilidade, dos papéis que nós assumimos, mas é também a organização da tua área de trabalho. Hoje nós temos tudo em casa. Então, se você não tem um espaço reservado para trabalhar ou para estudar, você precisa criar um momento e um lugar para isso. Olha, não dá, tem um filho pequeno, é muita gente dentro de casa, o barulho é constante. Então, tenta administrar e encontrar um momento dentro dessa dinâmica e dessa rotina. Não vai ser igual para todo mundo. E se a gente também for querer ficar comparando e achando que tem que ser todo mundo caminhar igual um robozinho, não vai ser assim. Então, você vai criar a sua rotina e a sua dinâmica dentro das possibilidades da realidade que você vive aí dentro da sua casa, que não é igual a minha e que provavelmente não é igual a de mais ninguém. Então, para essa organização acontecer, esse planejamento dar certo, você precisa parar e pensar, analisar qual é a realidade que você tem e trabalhar com aquilo que se tem. Se nós formos ficar pensando somente numa situação ideal do como poderia ser ou de como um dia será, a gente perde a oportunidade de viver o que o agora tem a nos oferecer. Uma outra questão relacionada à organização, e aí eu falo muito de trabalho e estudo, mas a gente também precisa ter um tempo e organizar e separar um tempo para viver outras coisas. Então, dentro desse planejamento, olha o momento do estudo, o momento do trabalho, das atividades domésticas, mas vê também um tempo para ficar com a família, vê se você agora consegue fazer as refeições junto com a família, se você consegue assistir a um filme, não está dando para ir no cinema, porque ninguém está saindo e nem tem cinema aberto, tudo bem. Assiste um filme, lê um livro, mas separa um tempo também para fazer outras coisas, viver outras coisas, principalmente viver, né? Então a gente não vai viver também somente a partir das nossas responsabilidades. Nós não vamos abrir mão delas, deixá-las de lado, mas também equilibrar diante das outras necessidades que nós temos, né? De nos relacionar com os nossos amores, com os nossos amigos, enfim, de estar próximo das pessoas que nós amamos também. Eu queria chamar a atenção para uma outra característica ligada à autogestão, que é o foco. Então, diante de tudo isso, e assim, vocês vão ver que uma coisa complementa a outra, por isso que eles fazem parte dessa mesma macrocompetência. Então, quando a gente fala de organização, de definição de horário, de momento certo, de um lugar certo para fazer cada coisa, mesmo que seja dentro de casa, vai exigir também de nós o foco mais apurado. Porque o marido vai chamar, a esposa vai chamar, o filho vai chorar, tem que fazer comida, tem que limpar a casa. Então, são muitos estímulos. Nós temos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí esse é o momento de nós desenvolvermos a nossa capacidade de concentração, né? No momento que eu estou ali concentrado, eu consigo, mas também em algum momento eu vou precisar mudar o foco da minha concentração para uma outra demanda, mas assim que essa outra demanda for sanada, for resolvida, aí eu consigo voltar e lembrar, né? Partir do ponto em que eu estava. Então, por isso que o foco é importante. Senão, e outra coisa, você vai trabalhar, vai estudar, está fazendo alguma coisa dentro do teu planejamento, então foca naquilo. Se você for deixar a televisão ligada, o sinalizador lá, a notificação do WhatsApp ligado, o som tocando ali do lado, aí é mais difícil de manter o foco. Então tenta, dentro dessa rotina que você precisa criar, nessa nova configuração
que se apresenta para você uma forma melhor de você não perder o foco dentro de uma dinâmica que é tua, de uma realidade que é tua também, tá bom? Então eu vou chamar uma terceira característica agora, não que nós já não tenhamos falado sobre ela, mas apenas para reforçar a sua existência dentro dessa categoria, que é a responsabilidade em si. E aí, inevitavelmente, quando eu defino aquilo que é importante, aquilo que precisa ser feito, eu crio um planejamento, uma organização e mantenho o foco, inevitavelmente eu estou agindo com responsabilidade sobre aquilo que eu assumi, como sendo gestão minha, como sendo algo importante que precisa ser feito por mim. Então a responsabilidade, ela acaba sendo um ganho a partir do momento em que nós temos consciência daquilo que nós precisamos fazer, que nós organizamos o que precisamos fazer e mantemos foco sobre tudo isso. Desta forma, nós tendemos a criar uma dinâmica mais ordenada. Tá tudo meio bagunçado, tudo muito junto e misturado. Nesse caos, nós precisamos encontrar a melhor forma de lidar com toda essa nova realidade. Ficar pensando e esperando somente o momento que isso tudo vai acabar para você fazer alguma coisa, para criar foco em alguma coisa, para assumir responsabilidades antigas ou novas responsabilidades, você perde uma grande chance de vivenciar o agora e tudo que o agora tem enquanto oportunidade para te oferecer. Eu espero que você possa criar as suas próprias estratégias. O que a gente traz aqui nesse diálogo, nessa conversa, é apenas uma forma de você olhar para tudo isso, mas claro que depende muito de como você vive aí, de como é a tua rotina, de quais são as 1001 responsabilidades que você assume. Compartilha comigo também, se você está conseguindo se organizar, se o caos está instaurado e não quer mais sair daí, ou se você tem conseguido se organizar também. Manda pra gente as suas dicas, de repente o que você está fazendo, está colocando em prática, pode ser uma luz para alguém que ainda não encontrou o caminho da organização e da autogestão. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem com pessoas que possam ter interesse para ouvir e saber um pouco mais sobre isso. E aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre a terceira categoria de competências socioemocionais, que é engajamento com o outro. É bem legal falar sobre esse tema também e eu espero você para a gente falar mais sobre competências socioemocionais. Um forte beijo, quer dizer, um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau!